do que fazem. Não têm vontade. Os animais são dirigidos por uma força que não são eles que dirigem. É uma força que nós chamamos de instintos. Por isso, diante de situações semelhantes, o comportamento deles é igual, é previsível. Um comportamento, então, é considerado ético quando é humano. Uma pessoa livre, consciente, capaz de escolher, livre, portanto. E ele tem por princípio esse comportamento, a realização de todos, e não apenas de um grupo, ou de menos ainda de uma pessoa. Um famoso filósofo alemão, Kant, falecido em 1804, ele é um dos principais pensadores, eu diria até formadores do pensamento moderno. Ele dizia que um comportamento é ético se qualquer pessoa pode tê-lo, em qualquer situação. Um político, um cidadão bem simples, que só mal e mal paga os impostos e poucos direitos tem, em qualquer lugar. Quer dizer, qualquer pessoa, diante de tal desafio, ele tem que ter tal comportamento. Quando se trata do campo cristão, e aqui eu discordo, não é que eu discordo, acho que eu penso que é uma outra forma de enfocar aquilo que o professor Walter falou no início. Normalmente, quando se trata do campo cristão, nós costumamos usar, então, sim, a palavra moralidade. Ética seria, para muitos, o comportamento a partir da vida em sociedade, das conveniências, das obrigações. E moralidade seria um comportamento que parte de uma revelação, de um dado. Nós temos a revelação que está assim sintetizada nos 10 mandamentos. E se nós olharmos bem os 10 mandamentos, se eles fossem colocados em prática, não haveria necessidade de tantas leis em nossos países, porque eles atacam o fundamental. Quer dizer, mesmo que alguém não aceite Deus, tudo bem, então deixa os 3 primeiros dos 10 mandamentos de lado. Mas os outros 7 diz respeito ao relacionamento, quer dizer, ao respeito que eu devo ter pelo outro. E o outro deve ter pelo outro, e vão ter todos também por mim. Então, os 10 mandamentos, tempos atrás, um professor de direito especializado na ética, autor de vários livros de São Paulo, ele me dizia que, na verdade, diz ele, os 10 mandamentos têm tudo. Se a gente cumprisse, como a vida seria menos complicada e mais simples? Bom, já foi lembrado que, de algumas décadas para cá, os costumes da sociedade mudaram muito. O professor antes falou das mudanças rápidas e profundas, e mudanças que a gente nem toma, é que nem a inflação atual do Brasil, a perda do poder aquisitivo, são daquelas coisas assim, tão lentas, ano por ano, um pouquinho, uma percentagem de perda de poder aquisitivo do salário, que a gente não percebe, mas se você fizer um retrocesso, de repente, de 15 anos, 20 anos, você vai perceber como se perdeu realmente o poder aquisitivo. Então, eu diria que, quanto aos costumes, a mesma coisa. Basta a gente reunir pessoas de uma determinada época e começar a contar como é que era quando éramos jovens, quando é que era 30 anos atrás. E aí a gente vai começar a perceber e também entender aquilo que os espanhóis falam do demônio. Eles dizem que o demônio consegue muita coisa que consegue, não tanto por ser demônio, mas por ser velho, experiente. Bem, está, eu diria assim, prevalecendo um modo de pensar, de agir e de viver diferente de princípios éticos, até há pouco respeitados e aceitos. É o que eu chamo de crise ética. Mas pior do que a crise ética é a crise da ética, que é aquilo que estamos vivendo no momento em nosso país. Isto é, de tanto se ver repetir certos comportamentos, isso gera
uma cultura, uma mentalidade. Não, isso é natural, isso é assim mesmo. E o pior, a gente sabe, por exemplo, no campo político, o descrédito que isso gera em relação a essa instituição, que é fundamental numa sociedade e numa democracia. A crise atual da ética está gerando duas atitudes, ambas criticáveis. A primeira, um apego à ética tradicional. Vê numa atitude de defesa, de medo, de insegurança, e a pessoa se apega ao que nós chamamos de tradicionalismo, ou, quando é no campo religioso, pior, fundamentalismo. Ele se firma nas suas ideias e gera o fanático. O fanático é aquele que é inseguro, tem poucas ideias, tem medo de perdê-las, se agarra a elas e não aceita discuti-las, com medo de que o outro possa mexer com a sua segurança. Então se fecha e, se possível, até apela para a arma, que é uma forma de defesa maior e básica. Uma outra tendência perigosa é o individualismo, muito estimulado pela tendência da sociedade atual, que leva a colocar o acento sobre as opções ou decisões do indivíduo, na linha do você decide. Quem não se lembra daquele programa que havia tempos atrás, Você Decide? Quer dizer, colocava-se uma situação e aí depois cabia ao povo decidir o final. O que você faria? E aí o que prevalece? Eu acho, eu gosto, eu penso. Quer dizer, não se olha valores fundamentais, não se aceitam valores objetivos. Eu sigo aquilo que me satisfaz. E a sociedade procura muito responder a isto, aquilo que cada um gosta. Então, acabamos criando uma sociedade, se não cuidarmos, de egoístas. Cada qual se sente no direito de fazer as suas escolhas, a semelhança daquelas escolhas que fazemos no supermercado. Pegamos um carrinho, vamos passando pelas gôndolas, e ali de repente chega a margarina, tem 20 tipos diferentes, olhamos o rótulo, a embalagem, verificamos isso, aquilo, escolhemos uma, e assim vamos para o café, e vamos escolhendo. Quer dizer, pior é quando esta maneira de agir passa para o campo da ética. Pega-se um pouco disto, um pouco daquilo, e a pessoa vai formando uma mentalidade que nem sempre é coerente. As decisões são tomadas, então, não em função de valores objetivos, fundamentais, universais, mas a partir das experiências individuais. O perigo: desaparece a comunhão, desaparece a fraternidade. Nós criamos ilhas de egoístas. Nós que estamos aqui hoje numa ilha, sabemos como a ilha realmente separa. Basta um problema numa ponta e ficamos sem luz e voltamos a quase a idade da pedra. Resultado desta situação: cresce o número de pessoas inseguras, insatisfeitas, egocêntricas. Mas, por outro lado, isso já vimos na colocação anterior, cresce a consciência de que é preciso tomar uma posição diante dessa situação. Não podemos ser agentes passivos. No campo político, por exemplo, em resposta a políticos que, uma vez eleitos, isso lá na África, se esquecem de suas promessas feitas nos tempos eleitorais, dos compromissos que jurou solenemente ao ser empossado, políticos que se tornam pouco transparentes no agir, que se envolvem em corrupção, que abusam do poder, cresce uma reação. E não podemos também deixar de considerar políticos extraordinários que nós temos, éticos,
que têm consciência de que foram eleitos para cuidar do bem-estar da população, de que são administradores dos bens de todos. Isto é, que percebem que tudo que um país, que um estado, que um município tem, é fruto de impostos, não é de um tesouro, de onde se vai buscar barras de ouro quando necessário, mas fruto do trabalho do cidadão. E um trabalho que precisa ser respeitado, um dinheiro suado, um imposto que custou muito caro para a pessoa, dias e dias, meses de seu ano de trabalho. Políticos que descobrem, que percebem, que são pagos para cuidar da população, das suas estradas, da sua saúde, da sua escola, da sua segurança. Então, graças a Deus, está crescendo essa consciência, e realmente eu acho que é importante que nós trabalhemos para que se multiplique, e esse seja o político normal, e os outros, uma exceção. E aí vamos conseguir que no campo legislativo sejam aprovadas leis que respondam aos valores da sociedade, que não se ignorem, que não se apenas procure a opinião da maioria, que muitas vezes é perigoso nesse campo. Se é uma maioria de egoístas, a sua proposta vai ser uma proposta egoísta. No campo econômico, se descobre, isso foi mostrado, que está crescendo essa consciência que a economia, ela tem que também se reger por leis éticas. O modelo econômico atual, se não cuidarmos, ele começa a separar a economia da ética. Quer dizer, a liberdade no setor da economia pode levar com que a economia, não esteja a serviço da pessoa, mas de grupos. Foi colocado. Qual é o estilo de sociedade que estamos construindo? Onde os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres mais pobres. E aquele que fica mais rico acha que é questão da sua inteligência, da sua oportunidade, quando muitas vezes esquece que, ele teve essa capacidade de ocupar esse cargo, se for numa universidade, que é sustentada com o imposto de muita gente muito pobre, que nem conseguiu completar o primeiro grau. Então, numa situação dessa, sem leis, sai perdendo quem não tem condições de defender-se. Isto é o pobre.